Então, dando sequência à agenda do nosso evento, nós vamos aqui agora ter a palestra Implementos, Adubador e Corte de Soqueira, com o Rodrigo Salgado, gestor de negócios da DMB, que é o tema da palestra. Rodrigo já está aqui, presente. Rodrigo, fique à vontade se você quiser fazer daí de baixo, ou subir. Fica à vontade, tá? Aí você decide. Pessoal, vamos lá então. Depois do almoço é um momento um pouco mais complicado, né, por conta da alcalose, mas vamos fazer uma força aí para estarmos presentes aí na apresentação do Rodrigo, que com certeza trará grandes contribuições aí para nós. Rodrigo, em nome da Coplacana, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Na realidade, nós da DMB que agradecemos o convite, né, de estar aqui num evento tão grandioso como esse. Aliás, né, Marcão, parabéns mais uma vez, né? Todos os eventos Coplacanas são grandiosos e muito bem organizados, muito bem feitos, né? Então, parabéns a todos aí do time da Coplacana, né, que está envolvido também na montagem deste tipo de evento, né? Bom, gente, inicialmente, essa é uma foto para mostrar que a DMB este ano está fazendo 60 anos de existência, né, agora em agosto, né, uma empresa nacional, familiar, né, e que trabalha com uma cultura só, né. Acho que as palestras anteriores, e principalmente a do David, mostrou bastante as dificuldades que a gente pode ter, né, e que vocês também estão tendo aí no dia a dia. E imagine, então, uma empresa nacional com 60 anos e mexendo com uma única cultura durante todo esse tempo, sem desvirtuar o foco em nenhum momento, né? Porque achamos que o que a gente sabe fazer realmente é mexer com a cana. E então não fomos para mais nenhum lado justamente por conta disso. Bom, esse aqui é o nosso título, né? Me puseram um título meio difícil, né, falando de implementos, mas eu falei que aqui que a gente vai falar um pouco de adubação, controle de praga, mas eu não vou falar de veneno, apesar de ser agrônomo, né, mas é o que o povo mais entende, não é isso? Mas os defensivos aí a gente não vai falar, né? Mesmo porque falaram que ser economista tem que falar depende, imagina agrônomo, né? Então a gente fala que quando um papagaio começou a falar depende, ele já vira agrônomo, está tranquilo, né? Então é mais ou menos isso daí que a gente vai estar comentando com vocês. A gente vai falar um pouquinho de desenleiramento, corte de soqueira, eliminação e da plantadora automatizada também um pouquinho, porque hoje em dia, na realidade, a gente está sofrendo muito com a questão de plantios manuais, né? Bom, para adubação, então a gente tem alguns implementos aqui, né? Esses são hoje os mais usuais aí que a gente tem. A região aqui de Piracicaba ainda trabalha com cultivo, muita gente trabalha com cultivo de cana, né, que é a escarificação da entrelinha, tá? A gente não vai falar aqui dele porque é um equipamento que caiu demais, né, a questão da venda, né, da comercialização, e a gente vai estar falando mais sobre os implementos que enterram adubo, né, que a gente consegue ter um aproveitamento melhor desse adubo, e principalmente, não agora que caiu o preço, mas vamos saber o que vai acontecer com os fertilizantes e com coisas mais aí agora com essa subida do dólar, né? Mesmo porque quando a gente teve lá na pandemia, a gente virou aquela loucura de valores e a gente precisava de aumentar a nossa eficiência de adubação. Tá? A gente começa com esse equipamento, que é um equipamento de hidráulico, né? Que vai ter uma capacidade de 1.250 quilos, enterra o adubo de 7 a 10 centímetros. Então a gente tem a condição de utilizar fontes nitrogenadas, né? Que não sejam só via nitrato de potássio, nitrato de amônia, né? Que é o que a gente basicamente utiliza na cana quando a gente está adubando por cima, né? Tem um alto rendimento, uma alta capacidade, então são os equipamentos aí que a gente tem hoje para estar trazendo inovações aí para vocês, né? Aqui está algumas fotos dele trabalhando, né? Então, se a gente tiver um operador bom, tiver GPS, tiver piloto, tiver as linhas mapeadas, a gente consegue fazer até no caso igual esse cliente estava fazendo, né, que não precisava de saber onde a linha está, mesmo também porque se pegar um pouquinho da linha da soqueira não vai fazer nada. Lembrando que a gente já faz o corte de soqueira também hoje por conta da questão das pragas, né? Esse é um equipamento maior,
né? É um mesmo conceito de equipamento, de enterrar o adubo, né? A gente ter possibilidade de colocar o adubo, né, o mais próximo possível das raízes da cana nova que vai estar brotando, né? Lembrando sempre que toda vez que a gente corta, né, a cana, ela praticamente, vamos dizer assim, aborta as raízes, né, e vai emitir um sistema radicular novo, né? Então a gente vai estar com esse adubo, com esse fertilizante, que a gente gosta de falar, na boca da cana, né? Então ele vai estar nos auxiliando nisso daqui. Tá? É um equipamento, sim, agora para áreas maiores, né, para altos rendimentos, né, com alta capacidade, e sempre nós vamos estar falando desses equipamentos em trabalhar em 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 km por hora. Claro que tudo vai depender de onde que a gente vai estar, da nossa topografia, né, do tamanho de área e uma série de coisas aí. Tá? Esse é um equipamento de arrasto. Tá? Aqui também estão as fotos dele, né? Então os discos estão cortando lateralmente a soqueira. Esse leva 3 linhas, aquele anterior leva 2 linhas, tá? Para a gente estar mostrando. Esse já é um outro maior ainda, né? Esse já tem uma capacidade de 5.500 quilos, só que aqui já é um equipamento que a gente já vai estar olhando muito para o lado de trabalhar aí realmente as tecnologias que a gente possa trazer para os controles, para uma aplicação de adubo. Até se a gente quiser aqui fazer nutriente simples, né, um nutriente numa caixa da frente, um outro nutriente na caixa traseira, isso tudo buscando redução de custos, né, que sempre é importantíssimo a gente buscar, tá? Onde a gente vai poder também até enterrar o adubo aqui na linha dianteira. Então, os clientes que utilizam esse tipo de equipamento, a gente tem, por exemplo, 2 grupos de usina que trabalham com eles, trabalham com ureia na frente e quando precisa de alguma coisa em termos de fósforo na soqueira, também coloca nessa caixa dianteira junto com a ureia, numa formulação aí que pode pedir para alguma empresa produtora de fertilizante, né? A gente coloca aqui, porque esse sistema aqui trabalha com bota e a gente consegue enterrar esse adubo até uns 20 centímetros de profundidade, também na lateral. Só que aqui, no caso, a gente coloca de um lado só da soqueira. Um adubo e a caixa traseira, muitas vezes a gente está trabalhando com KCl, né? Também separado, então a gente pode fazer isso daí. Isso daí vai nos dar o que também? Até mesmo mapeamento de necessidade de potássio, tá? Que a gente vai poder fazer em taxa variável na traseira, taxa fixa na dianteira, no nitrogênio, né? Porque raríssimas vezes a gente vai conseguir fazer algo diferente de taxa fixa de nitrogênio, né? Os nossos tipos de solo, né, e toda a condição normal da adubação de cana normalmente são meio que taxas fixas já, né, comunicada a todos aí pelos boletins, pelos professores e por tudo mais. Aqui está ele trabalhando, né? Aqui tem uns vídeos que a gente consegue mostrar um pouco mais para vocês. Então vocês vão ver que o disco está bem profundo, né? Então a gente está conseguindo colocar esse adubo bem profundidade. E aqui nesse caso é um cliente que utiliza ureia na frente e cloreto de potássio na traseira em taxa variável, tá? Esse aqui já é um outro cliente, né? Aqui trabalhando nas mesmas condições, porém esse cliente só trabalha em taxa fixa, tanto no potássio quanto no nitrogenado, tá? Não tem os mapeamentos lá, as leituras, né, tudo, então ele não tem como trabalhar em taxa variável, tá? Então tá aí. É um equipamento que tem um rendimento altíssimo, né? Então para quem tem grandes áreas, com certeza vale muito a pena um tipo desse equipamento, tá? Esse aqui já é um equipamento que aonde a gente fala que a gente tem rendimento, mas não tem a tamanha tecnologia todas que nós mostramos. Por quê? Esse sistema que está aqui, tá, é um adubador de superfície. Eu vou jogar esse fertilizante em cima da palha, tá? E ele é um sistema de distribuição ainda por rosca sem fim. Todos aqueles outros que a gente mostrou, a gente está falando já em distribuição de adubo por esteiras, né? A gente trabalha com uma esteira semelhante a uma esteira de transporte de açúcar, por exemplo, na indústria, né? Ela é de lona com borracha, tá? Onde a gente tem uma assertividade muito maior do que a rosca sem fim. A rosca sem fim, só a própria construção dela, a gente já vai partir com algo em torno de 5% de diferença.
Tá? Não tem como a gente mexer em nada diferente disso. Apesar que a nossa rosca sem fim, lá, a original, tá? Se você tiver um problema na sua e tiver que comprar uma outra, a gente nunca troca uma rosca sem fim de um adubador. A gente troca o par, certo? Porque eu estou com uma, mas é de inox, ela não desgasta. Gente, se vocês pegarem a rosca sem fim de um equipamento de vocês que tenha 5, 6 anos de uso e tente comparar com uma rosca nova, você vai ver que o inox, pelo menos, ele perdeu ali uns 2 milímetros. Tá? Então, o adubo também corrói inox. Tá? Ele só não apresenta o sintoma de corrosão, mas que ele vai desgastar o inox, ele também vai. Tá? Então, a nossa rosca sem fim, apesar de tudo, é feita no torno, lá na CNC, passa por tudo para que saia o mais perfeita possível. E mesmo assim, ainda a gente tem uma possibilidade de algo perto de 5%. Aí você vai para os fertilizantes que normalmente a gente compra em cana, que não são nem um pouco parecidos com os de grãos. Né? A qualidade do fertilizante de cana normalmente é bem pior do que a de grão. Tá? E não adianta o pessoal do fertilizante rir por aí não, porque é mais ou menos assim que a gente trabalha. Tá? Eu só estou na minha 32ª safra, né? Trabalhei em usina, trabalhei em fornecedor e agora trabalho no fornecedor de equipamento. Então eu conheço um pouquinho aí do setor e do que a gente faz e sempre trabalhei com essa área de adubação. Né? Então esse daqui é um equipamento para quem quer buscar um rendimento, não quer muito gasto, porque aqui eu vou trabalhar com um trator pequenininho, né? Mas eu vou jogar o meu adubo. Tá? Aqueles outros todos lá eu realmente estou fazendo a minha adubação. Tá? Então é o que a gente vai estar aqui, tanto é que isso eu nem mostro. Como a palestra em si não poderia ser algo tão comercial em si, porque também me jogaram 2 bombas, né, para falar de... Precisaria ser o Otto aqui e o Zé Francisco, e não o Rodrigo, né, para falar um de adubação e o outro de controle de pragas. Né? A gente vai falar dos equipamentos, né, e alguma coisa que a gente já fez. Parece longe, 2011, né? Mas na cana nada que tenha 12, 13 anos está muito longe, mesmo porque a gente sempre está falando hoje num ciclo de 5, 6, 7 cortes. Né? A gente não pode estar mais brincando, falando lá, né? Temos 4 ou 5 cortes, está lindo e maravilhoso. Nem um pouco. Hoje nós temos que ter canaviais com 7 cortes, 8 cortes. É isso que vai fazer a gente ter lucro, uma lucratividade o suficiente para sobreviver até com os percalços que algumas outras culturas estão passando esse ano, e a gente já passou anos atrás, né? Não faz tanto tempo. Tá? Espero que a gente não passe o que a gente passou com a mulher que estocava vento. Né? Mas temos um risco muito grande, porque a pessoa que está lá é quem fez a mulher que estoca vento subir na presidência. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado no setor. Né? Tá? Então, esse daqui foi um trabalho feito de pós-graduação, tá? Onde o Sérgio de Castro, né, que é um fornecedor da Raizen, lá da região de Orlândia, né, tá? Fez junto com o Miguel Muton, que é um professor da Unesp de Jaboticabal. Tá? Onde a gente queria mostrar algumas coisas aqui para vocês. A nossa região já vem jogando, né, ou adubando a cana, né, que nós somos de Ribeirão Preto, ali da região, sobre a palha, há muito tempo. Tá? Então, aquele implemento que eu mostrei por último para vocês, que tem alto rendimento, um trator pequeno, baixo custo e tudo mais, era o que era mais utilizado. E a gente estava lançando aqueles equipamentos de disco incorporado. Tá? Então, a gente pegou e trabalhou, fizemos esses trabalhos com eles, né, para verificar algumas coisas do que a gente teria de diferença entre incorporar o adubo, né, ou jogar por cima da palha. Tá? Então, está aqui alguns resultados que a gente conseguiu ver. Né? Então, a gente tem simplesmente um lugar que a gente não pôs nada de adubo, a gente produziu 57 toneladas por hectare. Claro que isso aqui ninguém vai fazer, ou pelo menos espera-se que ninguém faça, né? Tá? Deixar de adubar. Né? Então, mas aí, ó, jogando, né, colocando sobre a palha 78 e já incorporando, no primeiro ano a gente já teve um ganho de 9 toneladas. O que quer dizer isso, né, gente? É aquela incógnita que eu, pelo menos até hoje, não escutei ninguém conseguindo explicar realmente.
o adubo que a gente joga sobre a palha é realmente utilizado 100% pela cana, ou ele está junto na degradação da palha, está sendo... demora demais para conseguir chegar até as raízes. O que está acontecendo? A gente realmente não consegue, e pelo menos até hoje eu acho que ninguém conseguiu chegar 100% à conclusão do que acontece. Tá? Então foi uma das coisas que fez a gente bater muito na tecla de que realmente vale muito a pena a gente fazer a incorporação desse adubo ali. Tá? E, na realidade, né, a gente sempre bateu muito na questão do nitrogenado, que sempre é o mais difícil, e que essa questão do nitrato a gente precisar de licenças especiais, uma série de coisas até mesmo para tê-lo no país, porque precisa, né, de uma liberação das Forças Armadas, né, para que se consiga comprar nitrato para fazer as formulações, né, de fertilizantes. Tá? E mesmo assim, quando a gente está falando aqui em fontes nitrogenadas, né, a gente até que não encontrou muita diferença, né, em termos de o modo de aplicação. Ou seja, fizemos ureia superficial, fizemos nitrato superficial, fizemos lá o nitrogram, tá? E mesmo aquilo que a gente sempre fala, o nitrato não perde, isso não acontece, aquilo tudo não vai, a gente perde sim. Tá? Não perde tanto quanto ureia, é óbvio, mas perdemos. Tá? Então a gente precisa de tomar certos cuidados também, às vezes, no que a gente vai estar fazendo. Né? Então a gente só fala que aqui houve diferença significativa mesmo foi no quê? No modo de aplicação. Tá? Então, ou seja, o incorporado realmente deu diferença. Tá? Então está aqui. O que significou para nós é que realmente os melhores resultados é quando a gente incorpora esse adubo de 7 a 10 centímetros para baixo da palha. Tá? Rodrigo, mas toda hora eu consigo fazer isso com esses implementos? Vai depender bastante, né? Estamos seco para caramba aí na maioria dos locais, né? Alguns agraciados aqui na região conseguiram ter os seus 80 milímetros, outros muito aqui perto não tiveram nem 20, né? Tipo de solo, né? Solo pesado, muito seco. Gente, um disco plano de corte, pode pôr o peso que você quiser em cima dele. Não vai cortar o suficiente. Então, adubar também na questão da época muito seca, né? Solo esturricado, vamos dizer assim. Estou com um cliente, estou com 2 técnicos lá no Goiás agora, tentando fazer um quebra-lombo trabalhar. Tá fácil? Não, não tá. Né? Então, o que a gente tenta fazer, já que o cliente precisa trabalhar? Tentar fazer o mínimo possível de torrão no quebra-lombo. É o que nós estamos tentando fazer. Né? Por quê? Torrão depois na colheita vai me gerar outros problemas. Né? No herbicida, então, nem se fala. Né? Então, a gente tem que tomar todos os cuidados aí, justamente naquilo que a gente vai falar. Então, está lá. A aplicação, né, a 7 centímetros, que foi a média que a gente conseguiu lá, a gente teve esse ganho aqui, independente se a gente estava usando ureia, nitrato, sulfato, qualquer outra coisa que a gente estivesse usando lá, tá bom? Então, a gente fica com aquela pergunta, né? Como aplicar o fertilizante nitrogenado? Que isso foi o primeiro trabalho que nós fizemos. Aí falamos, vamos repetir isso daqui para ver se dá resultado, né? Se as coisas vão ser iguais. Tá? E aí, fomos pegar alguns trabalhos também que já tinham, né, algumas outras pessoas e tudo mais, e fomos comparando com cultivo, sem cultivo, aonde a gente está pondo esse adubo, o que nós estamos fazendo. Né? E sempre vem também à tona. Será que dá resultado cultivar ou não cultivar? Né? Esse é outro ponto. Eu sempre sou da opinião seguinte, não existe 8 ou 80 em operações agrícolas. Tá? Então, se tem áreas que realmente você sabe que todos os anos que você vem cultivando, teu resultado está bom, por que você vai mudar? Né? Porque o Rodrigo veio aqui e falou, não, é melhor enterrar o adubo ali com o disco? Pode ser. Então, assim, às vezes a gente fica muito naquela questão, e a gente estava falando com o Rubens agora, eu vou mostrar até um slide dele aqui, né? A gente, às vezes, esquece que as outras culturas não trabalham igual a gente na cana. Né? Eu falo, quando eu vou para o Mato Grosso, às vezes eu chego lá, o cara tem 50 mil hectares de cultivo de soja. Ele tem 50 colhedoras, 46 uniporte e não sei o quê. A gente pega uma usina que tem 50 mil hectares, ela tem 3 uniporte para fazer a mesma coisa. Só que lá, claro, é muito mais rápido, é muito mais coisa.
Mas preste atenção nisso. Máquina, gente, tem que ter. Porque se a gente perder o time de fazer as coisas, a gente se enroscou. E pode ser na cana também esse enrosco. A cana é um matão grandão, nasce de qualquer jeito, né? A gente planta, às vezes, um negócio que a gente fica abismado que aquilo não vai nascer. E nasce, né? Mas temos que lembrar que é uma gramínea, né? Diferente, às vezes, de outras culturas aí que são mais sensíveis, né? Então, está aqui, ó. E aí fomos, então, realmente trabalhar em cima disso e vimos novamente, olha lá, ó, tivemos um ganho de 28 toneladas, né? Tá? Em 2 cortes, tá? Porque foi a mesma área, né? A gente fez aquela primeira área de 2010 fazendo o trabalho em 2011, depois 2011 pulou para 12, tá? E a gente depois só publicou isso aqui em 16, nós tivemos um ganho em 2 anos de 28 toneladas por hectare, passando de um adubo superficial em cima da palha para um adubo enterrado, tá? E, olha lá, o cultivo aqui não deu resultado nessa área. Nós ganhamos 38. Só que aqui, vamos olhar lá, ó, tríplice operação. Tá? Então aqui depende muito da época que eu entrei para fazer esse cultivo, não entrei, se eu perdi mais água, não perdi, se eu consegui fazer um trabalho bem feito, depende, né? Então é por isso que a gente fala que às vezes a gente tem que tomar certos cuidados aí para a gente não passar, né? E aí fizemos mais um outro trabalho, né? Depois aqui, né? O Borges aqui em Iracemápolis, né? Mostrando mais uma vez, né? Que o adubo, sempre que ele tiver incorporado, ele está ganhando. Tá? O que é esse sob a palha? Esse aqui é um tal do Uniport NPK, que ele aduba através de indução de ar, né? E teoricamente esse adubo ultrapassa a camada de palha. Agora, qual camada de palha que realmente ele ultrapassa, não ultrapassa e tudo mais, entendeu? Então também são pontos que a gente tem que estar analisando. Mas, de novo, olha lá, um ganho expressivo de produtividade entre colocar o adubo em cima da palha, tá? E colocar o adubo enterrado de 26 toneladas. Ah, mas pode aparecer diversos outros estudos que não vão conseguir mostrar todos esses números, né? Mas isso aqui foi os que nós fizemos, que a gente fez, a gente estava buscando para trazer o equipamento, né? Os equipamentos, então a gente pegou e conseguiu fazer isso aqui. Claro que depois contra a testemunha nem se fala. Agora esse aqui é o ponto mais nefrálgico que eu acho que a gente tem hoje no setor, principalmente no estado de São Paulo, né? O que? O controle basicamente de uma praga que está em 100% dos canaviais de São Paulo, que é o esfenóforos, né? E a gente está tentando buscar a melhor alternativa de controlá-lo. Mas a gente vai conseguir controlar esfenóforos, gente? Não. A gente só vai conseguir sobreviver com a praga. Tá? E um ponto que eu gosto muito de tocar no assunto. Tem gente até hoje que não sabe que esfenóforos não é praga de solo. Esfenóforos é praga de soqueira. Ou seja, ele só vai estar dentro do seu canavial dentro de uma soqueira. Então não adianta eu aplicar inseticida em qualquer outro lugar que não seja soqueira. Tá? Ele não vai estar do lado da soqueira, por exemplo, como um nematóide que vai estar nas raízes. Aí sim a gente tem que tratar a lateral da soqueira, uma série de outras coisas. E a gente tem que acertar o alvo. Esse que é o outro problema dos fenófilos. Né? Se a gente passou a soqueira para baixo fazendo a aplicação de inseticida, o que ajudou? Nada. A gente colocou ele em cima da soqueira, de repente está ajudando? De repente está, mas eu estou com umidade, eu estou seco, como é que eu estou com esse meu solo? Então tem uma série de coisas aí que a gente vai falar, né, que a gente vai, na realidade, estar mostrando para vocês de implementos, né, para tentar fazer com que vocês tenham as melhores escolhas dos controles que vocês precisam fazer. Tá? E não dá para sobreviver com essa praga sem tentar buscar o maior controle possível dela. Tá? Então está aqui, ó. Esse é um aplicador de inseticida de 2 linhas. Poxa, Rodrigo, realmente esse daí é o ideal, né? 99,9% do setor sulca com 2 linhas. Tá? 40% do setor está em área com declividade, que normalmente, mesmo com piloto lá no GPS, eu não tenho a assertividade correta, né?
dos meus espaçamentos. Lembrando que os pilotos que nós temos nos nossos tratores também, normalmente, como é que é o erro aceitável que a gente tem lá? Mais 5 menos 5. Então, geralmente, também eu vou ter lá pelo menos mais uns 10% da minha área que vão estar acima desse mais 5 menos 5. Consequentemente, toda vez que eu tiver, às vezes, com um pouco a mais de linha aqui num controle, num corte de soqueira, eu vou estar, de repente, errando um pouco a mais, né? Só que aqui tem um porém, né? Eu tenho que fazer o que aqui? Trabalhar com um trator com bitola aberta. Porque senão eu fico andando com o meu trator normal em cima das duas linhas que eu quero cortar, né? Então a gente às vezes tem esse gargalinho aí para fazer essa assertividade a melhor possível, que é o que todo mundo que tem trabalhado aí no controle dos fenóforos tem mostrado, né? Esse é o mais usual, né, que é o de 3 linhas, inclusive nós temos um engatado ali num trator, tá, junto com a coplacana aqui, né? Então todos esses equipamentos têm tanque de 600 litros, tem um disco de corte de 26 polegadas e tem aqui atrás, né, uma hastezinha aqui, ó, tá? Aí muitas vezes eu já escutei falar assim, essa haste aí está estragando a minha soqueira. Será? Ou será que a sua soqueira já está inteira comida por esfenóforos e a hora que ela passa dá uma arrancadinha nela porque ela já está esteira solta lá, porque aquela praga estava nos ajudando, né? Comendo a nossa soqueira e tirando a nossa produtividade. Então a gente tem que olhar isso aí. Nós temos um trabalho, inclusive, com a mesma pessoa lá, com o Sérgio de Castro, aonde a gente, o máximo que nós conseguimos ver de arranquio de soqueira foi perto de 4%, ou seja, um número irrisório, perto do combate ao que a gente consegue com esse tipo de situação, tá? E essa botinha, gente, não foi nós que inventamos ela não, tá bom? Na época, escutem bem, na época, tanto a BASF quanto a Syngenta, que nos pediram para que a gente fizesse algo onde a gente conseguisse colocar realmente o produto na posição que precisava, que era dentro da soqueira, de 5 a 10 centímetros de profundidade, que seria o ideal para o controle da praga, certo? Então, a gente seguiu o que quem faz os produtos para controlar nos pedem, né? E está aqui o sistema de aplicação, mostrando que realmente tem uma eficiência muito grande para fazer isso, né? Aqui o trator passou, a gente vê o corte totalmente em cima da soqueira, realmente, apesar de ser 3 linhas, né? Tá? É claro que ajuda, né? Porque nós estamos em linha reta, outras coisas mais, tá? Mas a gente pode ver que isso aqui, daqui 2, 3 dias, na hora que a gente voltar numa área dessa, a gente nem percebe mais que a gente passou o cortador de soqueira aí, né? Tá. Aqui é um videozinho mostrando uma outra operação, em um outro cliente, né, também. Tá? Então, muitas vezes, o que a gente erra aqui, ó, a gente erra em velocidade operacional, a gente erra em profundidade, né? Eu lembro de estar aqui no ano passado, na Coplacampo, e chegar um cliente a nos falar aqui que ele aplicou 3 vezes, ele cortou soqueira, e mesmo assim ele não estava tendo um bom controle dos fenóforos. Gente, imagina, cortar 3 vezes a soqueira, 3 vezes produto, né? E mesmo assim não controlou. Qual que estava o problema? O problema era o produto, o problema era a seca, o problema era o quê? Não, o problema estava na operação, né? Ou seja, o que aconteceu? Aí você vai pesquisando, conversa com um, com outro, com aquele cliente e tal, e não sei o que, ele fala assim, não, mas eu falei para o operador que era para soltar o bicho no chão. Ou seja, passou a profundidade da onde eu preciso colocar o inseticida e não vai controlar mesmo, né? Eu não estou controlando migdolos, é migdolos que eu preciso cuidar lá embaixo da soqueira, né? Os fenófilos eu tenho que pôr o veneno, né, o defensivo ali no ponto alvo mesmo, porque senão eu não controlo, tá? Então tá lá. Dá para a gente perceber que realmente a gente tem nenhum tipo de problema, tá? Aqui mais uma outra operação, né? Tranquilamente, ó, não arranca soqueira nenhuma, tá? Não tem problema nenhum. Ah, mas de vez em quando junta uma palha ali entre o disco e a botinha. Pode juntar sim. Se eu deixei a botinha separada do disco, com certeza eu posso ter problema, né? Principalmente com umidade. Então a gente tem que também ficar em cima. A gente acompanha tudo quanto é operação e principalmente uma colheita, então, alguma coisa, a gente fica em cima o dia inteiro. E aquilo que está nos tomando, que é a praga,
a gente pega o nosso operador, o nosso trator mais simples, aquilo tudo, e fala para ele, ó, vai lá aplicar e vai cortar soqueira para mim. Aí acho que está errado, né? Tá? Então a gente tem que correr atrás disso também, tá bom? Aqui, ó, para quem quer, a gente tem o sistema de disco duplo também. Ah, eu tenho certeza, minha botinha está acabando com o meu canavial. Tem disco duplo? Tem. E vamos lá, com disco duplo, vamos fazer colocar esse defensivo, né? Esse produto de 5 a 10 centímetros no solo pesado na época seca. Vamos conseguir, gente? Não. Isso aqui vai servir para areia ou para umidade. Tá? Então, já tive teimosias de clientes que queriam, porque queria. Falei, você pode comprar, a gente passa para você, adapta no seu implemento lá, que tem a botinha, a gente tira, coloca o disco duplo. Aí depois ele me ligou, não está entrando no chão, o que eu faço? Eu falei, espera chover. Mas eu não posso. Eu falei, mas eu já tinha te avisado que não ia dar certo. Então, é o que a gente tem que olhar e tem que avisar, né? Tá? Aqui, gente, a gente começa a mostrar já equipamentos com maior capacidade de tancagem. Por que isso? Porque hoje, se você pegar qualquer cara que está envolvido no controle de fenófilos, ele já vai estar te falando lá nos seus 300 litros por hectare, em termos de volume de caldo. E a gente ainda continua no 100, 150, né? E também, de repente, não estamos sabendo por que nós não estamos controlando. E existem já alguns trabalhos que estão mostrando que quando eu estou trabalhando com 300 litros, automaticamente eu estou tendo o melhor controle da praga. Tá? Então, o mínimo aceitável hoje, basicamente, que a turma está falando aí, é em torno de 250 litros por hectare. Tá? Aí o que vai acontecer? A gente começa a baixar muito o nosso rendimento, porque nós temos um tanque de 600. Então, nós passamos aqui para 2 tanques de 600, onde a gente vai estar hoje com uma capacidade de tancagem praticamente a mesma em termos de capacidade diária, né, por abastecimento, para fazer com 2 tanques ou com um tanque só. Tá? É claro que aí vai aumentar um pouquinho a necessidade de potência, de trator e tudo mais. E quando eu tenho 2 tanques, eu também tenho uma outra possibilidade. Ele pode vir com 2 bombas e eu fazer 2 produtos. Né? Então eu tenho clientes que têm utilizado um choque com o químico, né? E feito algo também na questão de biológico separado do químico, ou seja, um tanque para biológico, um tanque para químico. Tá? Tanque térmico precisa? 99% das vezes não, porque a utilização, volta aqui, a utilização desse tipo de produto aqui vai dar uma sobrevida aí, no máximo, aí, que vai ficar produto dentro do tanque de 2 a 3 horas, né? E quase todos os biológicos têm sobrevida acima de 6, de 8 horas, aí, quando está em mistura e já dentro de tanque. Né? Então a gente não tem muito problema com isso. Aqui é o kit 7030, é uma ferramenta muito importante para o controle dos fenófilos. Tá? Só que a gente não vai fazer 7030 em qualquer época do ano, a não ser que a gente tenha irrigação, vinhaça localizada, uma série de outras coisas aí. Tá bom? Então, por quê? Porque a gente vai fazer a aplicação de 70% enterrado, 30% aqui em cima. A gente vai também visar o controle de adulto. Né? E o controle de adulto, gente, é um negócio que tem muita gente já apregoando, que a gente vai ter que melhorar. Porque a gente só está tentando lá embaixo, e o resultado, mesmo com a eficiência do que eu esteja fazendo embaixo, né, estamos precisando de começar a controlar um pouco a parte de cima aí, que está bem difícil. Isso daqui é uma das formas de controlar, que é colocar o desenlerador. Né? Então está aqui um equipamento trabalhando até aqui bem próximo da gente. Tá? Tava ali. Tem muita gente que acha que esse desenleiramento depois não é tão benéfico, é melhor desenleirar antes. Né? Mas aí fica a cargo de cada um utilizar aquilo que tem achado que é melhor para você, e também porque às vezes você não tem a capacidade de fazer essas 2 operações separadas. Então, isso daqui já vai te ajudar demais em relação a só cortar a soqueira também. Tá? Então tá aí, ó. Para quem não conhece o bichinho, ele está aqui, né? O tal dos fenófilos, lindo e maravilhoso. Quem quiser tirar depois uma foto com ele, a gente volta a colocar ele aqui. Vocês sobem aqui, tiram fotos, abraçam ele ali, ficando legal. Porque com certeza ele é amigo de todos vocês que estão aqui, que tem cana. Né? Tá? E o problema maior é isso aqui, né? Tá? Que é o ciclo dele.
Só que, na realidade, se fosse só esse aqui o problema, e porque a cada 1% de toco atacado, pelo menos a gente perde 1,6 toneladas por hectare. Então, se eu estou lá com a minha expectativa de colher 100 toneladas, e eu, de repente, vou lá e faço os meus tocos atacados, deu 5%. Então, com certeza, gente, se você está esperando 100, você poderia ter quase 110. Tá? Então, olha a diferença que você vai tendo nessa questão. O problema maior está aqui, ó. Quando a gente não controla nem um pouco a questão do adulto, né? Então a gente vai só multiplicando, multiplicando. É claro que a gente conseguimos lá 70% de controle e tal, mas aonde a gente pode chegar por um único adulto, né? 216 mil ovos a cada 210 dias. Mas isso é claro se eu não fizer nenhum controle, né? Ele foi lá, o povo postou 60, depois foram 60, que foi mais 60 cada um, e assim foi indo, a gente chegou nisso daqui. Olha a velocidade que essa praga tem para acabar com o seu canavial, né? Então a gente tem clientes, por exemplo, que tinha reforma em segundo corte por conta dos fenófilos. Imagina hoje num custo de 15 mil reais o hectare plantado, né? Essa brincadeira quanto que nos custa. Tá? Aqui são alguns danos. E eu fico abismado, gente, de ver que tem pessoas que ainda ficam tentando fazer isca, fazer aquilo outro, fazer não sei o quê. E o cara tem um talhão que está desse jeito aqui. Aí ele fica tentando imaginar o que aconteceu com o talhão dele para ficar assim, né? Eu acho que faz tempo que ninguém trabalha na cana, precisar fazer tanta coisa, né? A partir do momento que eu sempre brinco, o Zé Francisco fala bastante isso, né? Encontrou esse fenómeno, gente, controla tudo, tá? Não perca tempo mais. Achou um ano, não precisa procurar no segundo. Claro, se você quer saber o que está acontecendo, se você está realmente controlando, não está controlando, é diferente. Agora, tentar imaginar que você tem esfenóforos em 2022, em 2023 ele foi embora da sua área, parabéns. Tá? Até o cara que está lá em cima está falando menos mentira que você, né? Então a gente tem que tomar também esse cuidado. E aqui está uma palestra que o Zé Francisco foi fazer na Socicana, lá em Lençóis Paulista. Então aqui ele fala algumas coisinhas bem básicas, né? Que olha, gravidade dos prejuízos e tal, uma série de coisas que a gente vai vendo. Aí o cortador de soqueira, o desenleirador, a destruição de soqueira. Tudo que é importante para a gente conseguir passar e conviver com essa praga. Tá? Então, gente, sinto muito, mas é bonito fazer um monte de herbicida, é bonito dessecar a cana, mas uma área que eu tenho esfenóforos, não adianta eu tentar ficar fazendo, né, tapar o sol com a peneira. Tá? E não é o Rodrigo que está falando aqui, ó. É um dos caras que mais conhece na questão de entomologia, e principalmente dessa praga aqui. Né? Ele vive disso. É diferente da gente aqui. A gente também vive, mas eu vendo outras coisas, além de cortador de soqueira. Né? Então eu não dependo só exclusivamente, eu não sou uma empresa que só vende cortador de soqueira para que eu sobreviva. Né? Então está aqui o que a gente precisa de fazer. Né? Desenleirador. É legal fazer isso aqui, é bonito, é fácil, e a hora que venta, volta tudo, e não sei o quê. Gente, se eu estou fazendo o desenleiramento e a palha está voltando para cima da soqueira, logo depois, 3, 4, 5 dias, porque ventou, é porque eu fiz o desenleiramento errado. Eu achei que eu tinha 30 hectares para fazer e eu tinha que fazer tudo num dia só. Para quê, gente? Sabe, tem produtor que ele tem 150 hectares e ele acha que ele tem que fazer os 150 hectares dele que a usina já colheu em 5 dias. E aí faz a operação de qualquer jeito. Velocidade errada, o volume de palha estava muito grande, eu não consegui tirar direito de cima da soqueira, ficou tudo espivetada, não acomodou a palha. Então não adianta, né? A gente tem que ter técnica para fazer as coisas. Não é simplesmente comprar um equipamento, soltar no campo, na mão do Zezinho, e falar para ele, cara, desenlera aí, hein? Tenta acertar as ruas pelo menos, pelo amor de Deus. Né? Então não é assim. Então a gente tem que analisar muito bem aquilo que a gente pode fazer e a gente tem que tentar buscar isso aqui, ó, deixar sempre a soqueira desafogada, né? Essa aqui são fotos de ontem que eu recebi de um cliente,
né? Ele está com um problema seríssimo de esfenófilos, é uma usina, né? Ele tinha 4 aplicadores de inseticida, está indo para 8, e o certo era ter 10 para conseguir fazer 100% da área dele. Né? Tá aqui. Então ele tem que fazer. E está com desenleirador também. Está fazendo antes para tentar ter maior assertividade. Agora dá uma olhada na velocidade que esse desenleirador está trabalhando. Todo mundo que eu mostro esse vídeo fala assim, você está louco? Mas beleza, dá uma olhada no tanto de palha que tem nessa área, gente. Se eu tivesse um pouquinho acima dessa velocidade, o que eu estaria fazendo? Jogando a palha aonde eu já limpei e jogando em cima de novo. Então não adiantou nada eu fazer de qualquer jeito. Então tem que ter, ver a palha, ver a qualidade da colheita, ver uma série de coisas para eu fazer uma operação com eficiência. Isso aqui era um segundo corte de uma 3250 há bons tempos atrás, aonde fazendo um levantamento de palha tinha simplesmente 22 toneladas de palha em cima da área. Então a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Tá? Aqui mais uma, que já com bem menos palha. Né? Então a gente pode trabalhar mais rápido. Entendeu? Então é assim que a gente tem que analisar as operações, senão a gente não adianta, a gente não tem aquilo com o que fazer e depois fica reclamando que as coisas não estão funcionando. Tá? Esse aqui é um cara que muita gente às vezes fala que não gosta de ter. Né? E se a gente voltar lá no Zé Francisco, ele vai falar para você que esse aqui é o cara que você tem que ter. Porque é o único jeito de realmente controlar os fenófilos na reforma de cana. O restante são paliativos e diminuidores de população somente, mas não de controle. Tá? Às vezes a gente vai estar pensando que a gente está diminuindo a nossa população aí o suficiente, sem a utilização dele não vai estar. Então esse daqui é o cara que todo mundo tem que ter. É o eliminador mecânico de soqueira, ele tem uma relha aqui de 1,45, ele trabalha no 1,40, 1,50. Ah, mas tem um de 90? Tem um específico de 90 ainda. Né? Tem pouca gente ainda no 90, algumas áreas da Raizen só, e o restante é um pessoal ali de Lençóis e do Paraná, do norte do Paraná, que são 2 grupos de usina. De restante, todo mundo voltou para 1,50 ou para 1,40. Né? O rendimento dele, gente, não é ruim. É em torno de 1 hectare por hora. Eu não trabalho cavucando o chão. Eu só tiro o quê? Aquela área aonde vai brotar novamente uma soqueira. E esse broto, gente, não vai sair de 25 centímetros. Vocês acham que a cana é tão burra dela gastar uma energia para sair furando um solo 25 centímetros aqui embaixo, compactado na maioria das vezes, e vai conseguir sair aqui em cima? Ou seja, aquilo que brota realmente está nesses 10 a 15 e não precisa mais do que isso. Né? Tivemos uma briga grande tempos atrás com a Raizen, né, onde eles queriam cavucar o chão, ou seja, quase sulcar para arrancar a cana. Aí eu falava, gente, então vamos arrumar um outro jeito de arrancar, porque os eliminadores de soqueira não tem nenhum que faz essa eficiência nessa profundidade. E conseguimos mostrar para eles, numa série de trabalhos, que realmente aquilo que a gente está falando de até 15 centímetros é o suficiente. Então está aqui, ó, o trabalho do equipamento. A gente entra, arranca a soqueira, traz ela para cima, bate ela aqui num sistema que tem aqui de facas, né, e expõe essa soqueira em pedaços pequenos, como está aqui nas fotos de baixo. Tá? Aqui está um equipamento. Aqui está um equipamento trabalhando. Uma época ideal, ou seja, a cana ainda está pequena, né, a brota, tá na época seca, isso daí é o ideal. Sempre é para controlar a praga nessa condição. Tá? Ou seja, tá vendo? Tudo que vocês estão vendo ali que não é terra, é pedaço de soqueira que a gente está quebrando, expondo e tudo mais. A gente brinca que a gente tem alguns controles aqui. Qual é? O primeiro é pela pancada, o segundo é pela seca da coisa e o terceiro é pelos carcará. Né? Que aonde tem esfenófilo, você anda atrás do eliminador de soqueira, vai ter mais carcará do que pedaço de soqueira. Tá? Então eles estão lá nos ajudando também. Aqui, gente, dá para fazer desse jeito? Dá, mas eu já perdi o time. Né? Mas é melhor fazer isso ainda do que não fazer nada. Tá vendo ali? Ó? Por quê? A cana já está grande,
E a cana, para estar chegando numa época dessa, normalmente eu já tenho umidade no solo. Então também não faço um arranquio de soqueira tão eficiente como a gente deveria fazer. Tá? Então tá aí. Aqui é mais um vídeo. Opa. Mostrando. Oh, meu Deus. Vamos voltar tudo aqui. Volta mais um. Pronto. Agora vai. Mostrando um arranquio eficiente e um não eficiente. Então também não é somente falar que tem um eliminador de soqueiro. Tá? O da esquerda não é um DMB, é um outro fabricante. Dá uma olhada no tamanho que você está aqui, as toceiras, e a quantidade, e aqui o DMB arrancando toceiras muito menores e muito mais expostas. Não deu uma hora, deu? Já deu uma hora? Ah, 40? Tá, vai dar tempo, tranquilo. Tá? Então tá aí, gente. E tá aqui o resultado. Tá? Ou seja, não adianta eu tentar arrancar toceira trabalhando dentro do solo. Eu tenho que arrancar e expor acima do solo. Senão não adiantou nada. Se eu manter soqueira enterrada, eu vou manter a praga viva. Tá? Você pode ter certeza disso. Então tá aqui, ó, mostrando lá aqueles 15 centímetros, aqui tudo, ó. Pode dar uma olhada, não tem nada aqui de soqueira que possa rebrotar, tá bom? Então tá aí. E por último, gente, só falar um pouco de plantio mecanizado, por quê? Hoje mesmo eu já recebo mais um relato de mais um vendedor nosso, de uma usina pequena, que estava só com plantio manual, que tomou problema trabalhista. Tá? Então não é o primeiro, não é o segundo e não vai ser o último. Né? Então, além da questão do problema trabalhista em si, nós temos também a qualidade dessa mão de obra, que está muito ruim, né, para fazer plantio, e também que não temos mais a quantidade de pessoas que a gente tinha há 5, 6 anos atrás. Mesmo porque se você olhar uma turma, né, você vai ver lá, os caras que são bons são o quê? Tudo acima da minha idade ou na minha idade, né? Tá? Porque jovem, gente, vai querer plantar cana, vai querer andar de ônibus, vai querer... Não vai. Tá? Além do que, nós temos o nosso governo dando uma ajuda muito boa, né? Onde que se o cara for amaziado, ele joga a mulher como a dona da casa, ela ganha 2 vezes o Bolsa Família. Se ele tiver 3 filhos, ele vai ganhar pelo menos mais R$300. Ele vai ter vale gás, ele vai ter isso, ele vai ter aquilo. E você acha que ele vai querer trabalhar? Tendo livrinho na mão, R$1.600, R$1.700, R$1.800, sem fazer nada. Então esqueça, gente. 99% desse povo não é casado. Tá? É simples. Para ganhar a Bolsa Família, põe a mulher. Só que se ele for mesmo amaziado e tiver uma carteira assinada, eles vão perder aquilo lá ou vai dar um rolo logo, logo. Né? Então é aí que está um dos problemas também que a gente tem. Aqui está a nossa máquina e aqui está um slide que o Dr. Rubens fez aqui, né? Faz todo ano, um acompanhamento dos plantios. Né? Tá? E olha aqui, gente, a gente já chegou a ter 71% de plantio mecanizado em 2018. Aí nós fomos esquecendo de uma série de coisas e voltamos para 54%. Aí 46, aí, né, para 45, 46 de plantio manual, e agora está numa decrescente manual, e provavelmente, em virtude até do que a gente tem visto e acompanhado na questão de plantadora, a gente vai ter um acréscimo muito elevado, provavelmente. Né? Eu não sei se o Rubens está conseguindo chegar a vocês, fornecedores de cana, mas o fornecedor de cana é o cara que mais está correndo atrás de plantadora, mesmo porque a maioria das usinas já tem. Né? Então, esse daqui é o número aí que nós conseguimos com ele até o dia 27/3. Já mexeu um pouquinho aqui, né, Rubens? Já está melhor um pouco esse resultado para nós aqui do plantio mecanizado. Tá? Então, estamos aí. Então, está aqui, ó, só para mostrar para vocês hoje como é que está. E olha aqui, gente, isso aqui que é um dado muito interessante. Isso aqui é do Benri, né, que é o Otávio, né, que inclusive foi meu chefe na usina na época. Tá? E
olha as usinas que têm ratings muito altos. O que quer dizer rating muito alto? Ela tem quase todas as operações em um ritmo muito bom, produtividade boa e tudo bom. E geralmente, olha aqui, gente, esse pessoal tem já plantio mecanizado acima de 90% das áreas. Né? Tem produtividades também acima, tá? Das outras unidades também. Então, é uma série de coisas que, na realidade, vai depender muito daquilo que a gente está buscando. Né? Então, não adianta a gente ficar assim, porque ter plantio mecanizado é fácil. Tá? Eu preciso ter uma colhedora, um trator, uma plantadora e transbordo. Eu já tenho plantio mecanizado. Mas eu tenho que saber fazer ele bem feito, senão não adianta. Né? Que foi o que aconteceu de trazer o plantio mecanizado para trás, na época. Então, ó, isso aqui é a evolução das nossas plantadoras. Nós começamos lá em 99, uma máquina que não tinha segurança nenhuma. Isso aqui não passa nem na Índia, acho que para plantar a cana a gente não consegue mais que essa máquina de 99. Né? E chegamos nessa máquina aqui, que é a máquina de hoje, com uma série de acessórios, dispositivo de estorrador, que é uma enxada rotativa, que a gente faz um canteiro dentro do elemento sucador. Né? A gente tem caixa de óxido, que tem nos ajudado aí em algumas áreas com produtividade. Né? Aqui, ó, a diferença entre um sulco convencional e um sulco com aquele sistema com destorrador. Né? Aqui, uma cana com 25 dias em germinando com o sistema de destorrador, né? Porque eu faço um colchão o melhor possível dentro do sulco. Quer coisa melhor do que isso para germinar um tolete? Não tem, né? Então, a gente tem essa capacidade de fazer isso na nossa máquina, mostrando aqui uma área, né, a mesma área, né, plantada com uma plantadora com sucador convencional e aqui com um dispositivo de estorrador. Dá para a gente ver bastante aí. E aqui, gente, quando a gente tem essa questão de uma tecnologia ou de uma plantadora até sem tecnologia. Né? A gente tem plantadora com tecnologia e plantadora sem. É o cliente que vai optar por aquilo que ele acha que é o melhor. E olha aqui o sistema radicular, quando eu tenho... Tá? Tecnologia. Ele está espalhado em praticamente toda a linha da cana. Enquanto que, olha aqui a concentração da onde eu coloquei o que aqui? O fertilizante. Né? Então, a diferença está aí também nessa questão de quando a gente adota a tecnologia, fora os ganhos de produtividade que a gente vai obtendo. Ó, 7 toneladas num corte, 4 toneladas no outro. Né? Isso tudo simplesmente porque a gente fez algo no sulco diferente, dando 11 toneladas em 2 cortes. Então, a gente tem que ver que, realmente, as tecnologias vieram para nos ajudar. Né? Agora, a gente tem que saber aproveitá-las. Outra coisa que nós mexemos também foi no elevador de distribuição de muda. Né? A gente tinha um elevador um pouco mais acentuado a curva, a gente diminuiu um pouco. Né? Mexemos em talisca, mexemos em uma série de coisas que é justamente para a gente conseguir fazer o que a gente vai mostrar para vocês aí de resultado futuro. Tá? Aqui é o sistema de falhas, que a gente tem um controle de falha, ou seja, se essa máquina passar de 2 metros, por exemplo, de falha, automaticamente ela vai desligar a máquina. Tá? A gente vai estar mostrando para vocês aqui um vídeo. Ó, como é que acontece. Esse é o único que tem som. Então, tá vendo lá, ó? Ela marca para você aonde você tem que voltar, né? Porque isso aqui é feito por segundos, ou seja, parou de bater cana ali, a cana cair na bica, automaticamente ela vai fazer o quê? Ela vai parar a máquina, desligar a plantadora, a gente vai ter que retornar, porque enquanto a gente não retornar naquele lugar onde a antena da plantadora, de GPS da plantadora está falando para a gente voltar, eu não tenho como ligar a máquina novamente. Ou seja, então as falhas um pouco maiores que a gente poderia ter no canavial, que realmente são preocupantes, tá? A gente não vai ter. Então, ó, voltou, agora pode colocar a máquina e ela volta a trabalhar. Né? Então, são tecnologias que a gente foi trazendo para tentar mostrar para vocês que hoje isso aqui está muito melhor do que manual. Tá? A possibilidade é fácil de fazer isso. Tá? Então, a gente tem que buscar essas alternativas. Tá bom? E a tecnologia, para que ela veio? Para a gente ter eficiência, produtividade e qualidade. Simples. Né? Com isso, a gente tem o quê? Maior assertividade, melhores plantios e tudo mais. Né? Nós temos clientes aqui dentro que tem plantadora nossa. Né, Gui? E está indo muito bem, não está? Tá. Então, o Gui é um dos diretores lá da Socicana, lá de Jaú, né? Que já tem plantio há 4 anos mecanizado. Né? 3. E está indo muito bem, graças a Deus. Né? Então, está aqui, ó, alguns mostrando aí ó, o que dá para fazer. Uma coisa que eu gosto muito de mostrar nesse vídeo, gente,
olhem aqui, qualquer área que você quiser, tá? Se você observar bem, você vai ver o disco do cobridor em todos os sulcos na mesma posição, não tem uma retampa sequer. Isso tudo aqui hoje é facílimo de fazer, entendeu? Só que a gente tem que, claro, entregar também algumas coisas para a plantadora, né? Não adianta eu querer pegar e falar, ó, vai sucar no meio daquela quiçaça lá e quero que fique desse jeito aqui. Também aí não dá, né? Mesmo porque também no manual você não faz isso. Isso aqui é para homenagear o pessoal aqui da Massey, né, da Coplacana, tá? A gente trouxe aqui uma plantadora sendo tracionada por um 250, tá? Tá indo muito bem. E olha aqui que interessante, ó, no Mato Grosso o pneu está filipado. Por que está filipado? Porque lá, né, como é grãos, basicamente, 100%, todos os tratores lá que puxam plantadora, faz alguma coisa para grãos, são filipados. E esses tratores são passíveis de trabalhar com a plantadora no espaçamento de 1,50 m sem problema nenhum. E olha a qualidade que eu consigo. Isso daqui, aqui é um asfalto bem arenoso. Essa área no Mato Grosso, eles só plantam cana na areia. Aqui que é o importante daqui, tudo que a gente falou. Olha aqui um trabalho em 1.513.105 metros de linha de cana. Olha a quantidade de falha que eu tive, 1%. Isso aí, gente, é 120 dias após o plantio. Tá? Então, olha aonde que você pode chegar hoje com um plantio mecanizado. Né? Essa é a usina que teve aquela área de 1%. Já faz 2 anos que eles estão abaixo de 3%. Aqui voltou a 2,9%, em virtude que 2023 teve muito problema climático também, muita chuva, excesso de chuva. Então teve assoreamento de suco. Tá? Mas a meta deles esse ano é 2,5%. E eles estão bem próximo de 2,5%. Então está aqui. Ó. Usina Lins, né, eles nos permitem mostrar. Isso tudo está envolvido com adesão de tecnologia e também a troca do elevador, que na usina Lins até aqui ainda era o elevador antigo 2021. Né? Essa aqui é uma outra área de uma outra usina, da Caeté, e olha lá, 0,44% de falha. Me falha, gente, me falha aqui alguém, aonde eu encontro um plantio manual com menos de 3, 4, 5% de falha. A não ser que eu estou usando 3 canas e meia, 4 canas, ou senão eu estou colocando um fiscal atrás de cada peão que está pondo cana no suco. Né? Então eu ponho um peão e um fiscal, aí dá certo. Ou senão eu faço o que muitos amigos meus falam. Não, o cara do cobridor ele vai parar todas as vezes e cobrir a falha. Eu falei, e o Saci Pererê e o Papai Noel vão estar com ele lá também. Né? Então, né, são coisas que a gente não vai vendo. E uma coisa aqui dessa usina, ó, mudando de plantadora a gente fez, ó, caiu para 2% de falha também na Caeté. E aqui, ó, né, a usina da Pedra, que são os últimos slides, a gente tentando terminar um pouco mais rápido, né? Mas quase não te ajudei, né, Luísa? Mas estamos tentando. Tá? Aqui, gente, quando a gente vai falando de a gente colocar tecnologia numa plantadora. Né? Então, aqui, ó, olha lá, eu saí do inseticida de 89% de uma plantadora convencional para 95% de assertividade, o adubo 77%, tal, né? Olha lá, a quantidade de gemas por metro. Eu saí de 58, aquilo que eu queria, fui para 71. Isso é só colocando tecnologia em máquina. Né? Então a gente tem que buscar sempre essas assertividades. E tecnologia, gente, não é só parte de AP, né? De agricultura de precisão, que a gente fala. Tem que ter também a parte mecânica. Se os fabricantes não se mexerem na parte mecânica, as partes de tecnologia também ficam limitadas. Né? Não tem o que fazer. Tá? Então a gente tem que buscar isso daqui. Né? E o consumo de muda da pedra, em média, está na faixa de 14 toneladas por hectare. A Pedra é uma empresa que gasta um pouco mais de muda, porque o gradiente dela é bem grande. A gente já tem outros clientes, por exemplo, como a Lins, que o consumo de muda é menor, um pouquinho aí do que lá da Pedra. E olha aqui o que são as primeiras impressões quando você vem para as tecnologias novas que a gente trouxe. Ó, maior uniformidade de distribuição, maior assertividade, flexibilidade na velocidade da operação. Esse é um troço importantíssimo no plantio mecanizado. Né? A gente tem o sistema de taxa fixa que vai controlar hoje muda, adubo, inseticida e óxido de cálcio caso eu tenha. Ou seja, eu posso trabalhar 3, 4, 5, 6, 7, 8 km por hora com a plantadora sem precisar parar para regular. Porque ela já está com o sistema de controle, então é só... Então, mas eu tenho umas áreas aqui muito complicadas para trabalhar. Não tem problema. Ela já está controlando tudo. Tá?
Então a gente não vai ter nenhum problema. E com isso a gente teve lá aumento de rendimento e a redução do consumo de muda. Tá? Então era isso aí que eu tinha que passar para vocês. Corrido, mas me deram uma missão aqui quase impossível, né? Acho que consegui passar um pouquinho do recado e caso a gente precise de alguma coisa mais, pode me perguntar aí que eu vou estar aqui até o horário que der. Tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço a todos.